Olá pessoal, tudo bem? A videoaula de hoje, ela tem como objetivo explorar um pouquinho do GeoGebra, tá? O GeoGebra ele é um software de matemática dinâmica muito útil para quem está estudando matemática, explorar algumas coisas, né? Eu gosto bastante de usar para geometria, para estudar propriedades das figuras geométricas, né? E para estudar funções, né? São duas coisas que eu utilizo bastante o GeoGebra. E ele é muito útil também se você for professor, para fazer, professora, né? Tanto faz, para fazer construções, para levar para a sala de aula e ajudar os estudantes a entender melhor alguns tópicos de matemática. Então, na videoaula de hoje, o meu objetivo ele é muito simples. Apresentar um pouquinho do geral da plataforma, do site, né, do GeoGebra, e como que a gente trabalha com o GeoGebra Online e fazer a construção do círculo trigonométrico de forma dinâmica, né, uma construção dinâmica do círculo trigonométrico com todas as funções, função seno, função cosseno, função tangente, secante, cossecante e cotangente. Então, esse é o meu objetivo nesta videoaula. Fique comigo até o final, tenho certeza que você vai aprender bastante coisa, né? E, assim, que pode ser útil aí na sua formação. Identificar onde essas funções trigonométricas estão, propriedades dessas funções trigonométricas, e diversas ferramentas que o GeoGebra tem para você depois, eventualmente, utilizar em outras construções, beleza? Então, antes de eu começar aqui a fazer alguma construção com GeoGebra, eu gostaria de dizer que assim, se você está começando a lidar, nunca ouviu falar em GeoGebra e tudo mais, digita aí geogebra.org no Google, tá? Você vai entrar nessa página que é o site do GeoGebra. E aqui a gente tem uma aba de materiais, em que se você escolher, você pode, porque o GeoGebra te permite estudar, né, trabalhar dentro dele com geometria, com funções, com trigonometria, com álgebra, com cálculo, com aritmética, um monte de coisa, tá? A gente vai brincar um pouquinho com questões relacionadas à trigonometria nessa videoaula. Tô trabalhando funções com os meus alunos, sou professora, estou dando aula de funções com meus alunos, não sei fazer construções no GeoGebra, mas queria levar alguma coisa mais interativa para a sala de aula para os meus alunos. Você pode vir aqui na seção de funções e você vai encontrar aqui diversas construções prontas, tá? Já que você pode utilizar em sala de aula com seus alunos. Você salva o link, abre o link da construção em sala de aula e trabalha com seus alunos. Todas elas, a grande maioria delas, né, já vem ali com uma descrição de como utilizar essas construções caso você precise, né, dela. E elas podem ser úteis também, né, essas construções, para você explorar e ver coisas, né, que são possíveis ser feitas com o GeoGebra e como fazer, né? Então dá para você, explorando essas construções, aprender também a manipular o site, né? O que é possível, o que não é e tudo mais. Eu vou aqui, então a gente estava na aba de materiais, eu vou sair da aba de materiais e vou entrar aqui nas calculadoras. Então a gente tem vários hoje, né? O GeoGebra evoluiu bastante. Inicialmente, o primeiro contato que a gente tinha com o GeoGebra era um carinha só, né? Então foi o meu primeiro contato com ele lá, muito antigamente, né? A gente tinha só o GeoGebra calculadora, o basicão com esse símbolo aqui, tá? Hoje a gente tem calculadora gráfica, tem a parte de geometria, tem calculadora 3D, parte de calculadora científica e notas. Então tem vários aplicativos diferentes, né, para vocês explorarem. Você pode baixar esses aplicativos, eles rodam, você consegue baixar na maioria dos celulares, nos tablets, baixar no computador, trabalhar com ele online também, funciona muito bem. Eu aqui vou trabalhar com ele online, né, porque aí a gente já usa um modelo que todo mundo tem acesso atualmente, tá?
Então, nessa videoaula, para fazer a construção do círculo trigonométrico, eu vou usar o aplicativo da calculadora. Então, vou clicar aqui nesse cara, ele vai abrir a calculadora, tá? Então, vai aparecer aqui uma janela de álgebra, em que consiste a janela de álgebra. Ela vai aparecer nessa janela de álgebra todas as construções que você fizer, as expressões algébricas de todas as construções que você fizer, tá? Então, aqui embaixo, toda vez que você vem na janela de álgebra, ele vai abrir um teclado. Você pode usar o próprio teclado para poder tá digitando nessa janela de álgebra, beleza? E as construções que forem feitas vão aparecer aqui nesse plano cartesiano, né? Porque aqui a gente está na calculadora gráfica, ela trabalha em R2, né? Não precisa trabalhar em R3, você abre o GeoGebra 3D, beleza? Então, tem a parte de álgebra, que a gente vai digitando as coisas que forem necessárias, né, para fazer a construção. E se eu precisar de ferramentas geométricas, né, eu vou clicar aqui na parte de ferramentas, vai aparecer um monte de ferramenta básica, mover, ponto, controle deslizante, enfim, inúmeras ferramentas, tá? Eu preciso de alguma que não tá aqui, tem mais aqui para baixo, tá? Eu vou mexer com algumas delas durante a construção, aí vai dando para vocês verem como que lida com essas ferramentas todas, tá? A gente vai fazer então, para fazer a construção de um círculo trigonométrico, eu vou organizar algumas coisas aqui na minha janela, e uma delas é o seguinte: o círculo trigonométrico, ele é um círculo de centro na origem e raio 1. Então, eu essencialmente preciso de visualizar um raio, uma circunferência de raio 1. Então, eu vou dar zoom nessa tela, tá? Vou dar zoom porque eu vou focar onde eu de fato preciso, que é onde a construção vai estar aparecendo, né? Não preciso de toda aquela coisa estando visível, tá? Outra coisa que eu vou fazer que é possível ser feita, eu vou clicar aqui em configurações e vou deixar exibido apenas a malha principal, tá? Então, aqui tem malha principal e secundária, e eu vou deixar visível apenas a malha principal, para tirar um monte de tracejado ali do fundo, beleza? E vou deixar aqui esse 1,5, esse 0,5 aparecendo, ele é só uma questão de zoom, depois a gente reduz e segue a vida, tá bom? Bom, a gente vai fazer uma construção de um círculo trigonométrico, e eu quero que o círculo trigonométrico seja dinâmico, então eu quero que o ângulo seja variável, né? Então, as funções trigonométricas, elas são calculadas em cima dos ângulos, né? Depende do ângulo seno, do 0, 45, 60 graus e tudo mais. Então, eu vou escolher aqui, digitar aqui um número, tá? Que depois vou transformar em controle deslizante. E vou fazer usando o teclado aqui para ficar mais visível para vocês, tá? Então, eu vou pegar um A de ângulo, porque é mais fácil de escrever, tá? É fácil de digitar depois. Igual. E vou escolher um ângulo aqui, 45 graus. Ok. Fiz o meu ângulo meu seletorzinho, meu valor aqui, meu número, né, constante igual a 45 graus. Agora que eu tenho um A número 45 graus, eu vou transformar esse cara em um controle deslizante, tá? Por quê? Porque aí eu consigo alterar o valor conforme eu precisar, tá? Então, transformei em controle deslizante, ele vai aparecer aqui na tela e vai aparecer aqui do lado. Se eu mexo aqui, mexo lá na tela também, tá? Então, ele já tá aqui com de 0 a 360 graus. Ah, não saiu com 0 a 360 graus. Vai em configurações, altera o mínimo e o máximo, tá? Do teu controle deslizante, e você pode mexer também o teu incremento aqui embaixo, beleza? Então, tem todas essas funcionalidades aí, ok? Eu vou fazer o seguinte, tá? Vocês vão me perdoar nessa videoaula, mas como o foco aqui é o GeoGebra,
eu vou não aparecer para vocês, tá? Então, eu vou sumir com a minha carinha aqui do vídeo para deixar a tela do GeoGebra mais visível e a gente conseguir trabalhar com mais tranquilidade, tá? Depois, qualquer coisa, a gente conversa de novo, tá bom? Beleza, então apareceu o controle deslizante aqui na tela, só que eu não quero ele aqui na tela. Para mim é o suficiente que ele esteja aqui no canto, tá bom? Então vou esconder esse cara. E eu já comecei fazendo a construção pelo controle deslizante do ângulo, porque o círculo trigonométrico completo tem um monte de construção. E aí vai aparecer então nessa janela de álgebra aqui inúmeras coisas, né? E aí, para não ficar muito polido e a gente conseguir encontrar esse cara, é legal que ele fique no topo como primeira construção feita, tá bom? Bom, feito esse sujeito, agora eu vou marcar um ponto aqui, ó, que é a minha origem. Só que eu quero garantir que esse cara não vai sumir daí. Então, eu vou pegar o ponto O como sendo a origem, né, de R2. Pronto, marquei esse cara aí. A origem eu não preciso do rótulo, né, dela. Eu sei onde ele tá, eu não preciso do rótulo desse sujeito. Então, eu vou em configurações e vou tirar o rótulo. De novo, pensando naquela história de deixar o menos poluído possível a minha construção. Eu já vou organizando as coisas para despoluir. Este ponto eu posso deixar ele negrito, porque ele vai em preto, porque ele vai continuar aparecendo, tá? Então aqui eu troco as cores e só que no estilo eu vou deixar ele um pouquinho maior, tá? Então eu posso só aumentar ele um pouco para tornar ele um pouquinho mais visível ali na minha tela, tá? Então vou aumentar para 6, tá bom? Beleza. Ele fica um pouquinho mais visível na minha tela. Agora, eu quero o círculo trigonométrico. Ele tem uma origem, o centro, né, do círculo, e ele é um cara de raio 1. Então, eu vou desenhar uma circunferência na origem raio 1. Você pode, se você souber a equação de circunferência, digitar ela aqui, mas eu vou pegar aqui as ferramentas e vou procurar aqui, então, círculo com dado centro e raio, tá? Porque essa ferramenta a gente tem. Vamos procurar aqui, ó, círculo com centro e raio. Então, círculo, selecione o centro e depois digite a medida do raio. Ok. Então, selecione o centro, a medida do raio, raio 1, porque o círculo trigonométrico tem sendo na origem raio 1. Aquelas histórias de, né, a gente não precisa de algumas coisas, né? Então, eu posso clicar em cima do cara aqui e ir em configurações e tirar o rótulo, que eu definitivamente não preciso do rótulo desse cara, tá? Vou aqui deixar ele em preto e a opacidade do traço vou deixar assim no 100%, que daí ele fica mais escurão, fica mais visível o que está acontecendo, tá bom? Bom, feito isso, eu quero agora um ponto aqui, ó, que é o cara, o ponto de coordenada x igual a 1, y igual a 0, ponto de coordenada 1, 0, que é a interseção do meu círculo, né, com o eixo x, tá? Então, só para explorar ferramentas, né, eu vou vir aqui e vou pegar o quê? A ferramenta interseção de dois objetos. Aqui, ó, interseção de dois objetos, tá? Como o objetivo aqui é explorar ferramenta, vamos contar para vocês o seguinte, ó. Eu quero fazer a interseção de dois objetos. Se eu clico na circunferência e no eixo x, essa circunferência corta o eixo x em dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então, se eu clico na circunferência no eixo x, aparecem os dois pontos como interseção. Eu não quero os dois pontos, então eu vou apagar este cara, tá? Por quê? Porque eu quero só este ponto aqui. Então, eu vou pegar a interseção dos dois objetos e vou lá aonde que eu quero que apareça. Então, eu quero este sujeito, este ponto A. Eu vou em configurações desse ponto A e vou deixar ele preto, porque ele tem que aparecer ali, certo? Estilo 6. Essas coisas a gente tem que ir mexendo. Principalmente, gente, se vocês forem usar
essas construções em sala de aula, tá? É importante que você foque em cores que sejam visíveis, né? Sempre tomar cuidado aí com contraste e tudo mais para tornar visível. Eu preciso de mais um ponto também, que é esse aqui, eixo ponto de coordenada 0,1, tá? Vou precisar dele também, já vou deixar feito, já que a gente está discutindo aqui coordenada e ponto, já vou deixar feito esse cara aqui também, tá? Eu vou em propriedades desse, em configurações. Como que eu cheguei nisso, né? Vou aqui em janela de álgebra, na álgebra, venho aqui em configurações, eu vou em cor preto, beleza? Estilo um pouquinho maior, 6 tá bom, tá bom. Ou você clica com o botão direito em cima do objeto, também você consegue localizar as configurações. Então, feito esses dois caras aqui. Agora, a gente vai fazer a construção mais legal. Na minha humilde opinião, claro, óbvio, né? Que é justamente o ângulo, dependendo desse seletor, que é o objeto, né? A construção, que todo o resto da nossa construção, do nosso círculo trigonométrico, vai depender dessa construção que eu vou fazer agora, que é o ângulo com amplitude fixa. Então, eu vou pegar aqui ângulo com amplitude fixa. Deixa eu só memorizar, ó. Nosso seletor tem nome de A, beleza? Então, eu vou em ferramentas, ângulo com amplitude fixa, vou clicar num ponto, um vértice e vou dar a amplitude do ângulo. Então, um ponto, eu quero que o ângulo comece em A, o vértice do ângulo é a origem e o valor é A, porque o nosso seletor vale A. E eu quero que ele rode no sentido anti-horário, então eu mantenho o anti-horário. Se eu clicar em horário, ele vai andar para baixo, mas eu quero que ele ande para cima, porque o círculo trigonométrico roda para cima. Então, ângulo A, ok, tá ali feito o cara. Então, tem uma linha aqui em cima, ó, que eu movimento conforme eu altero este meu seletor. Agora, vamos fazer esse A', esse ponto A', aqui. Vamos mexer nas configurações dele e colocar ele em vermelho, que daí ele dá mais destaque, ele aparece melhor, né? E vou deixar ele, bom, tá bom, 6 tá bom. Porque esse cara é o cara que precisa aparecer, beleza? Então, o ângulo pode ficar aqui cinza, sem problema nenhum, mas o ponto A tem que ficar em vermelho. Então, note que quando eu movimento o meu seletor, meu controle deslizante, eu ando com o ponto A em cima do meu círculo trigonométrico, rodando aí de 0 a 360 graus, tá? Uma outra forma de fazer esse cara rodar é clicando nessa setinha que tem aqui, que ele vai justamente fazer a movimentação do ponto sem que você precise fazer nada, tá? Vou deixar ele rodar, voltar lá para o primeiro quadrante, porque fica mais visível as coisas. E aí eu dou um pause. Posso rodar mais rápido, mais devagar, enfim. Fica a critério de vocês aí, como vocês preferirem, beleza? Agora que eu tenho um ângulo funcionando, eu vou desenhar uma reta, passando pelo ponto A' e pela origem. Então, eu vou voltar para cá, para ferramentas, e vou pegar a ferramenta reta definida por 2 pontos, que está aqui, ó, reta definida por 2 pontos. E vou traçar a reta definida por esses 2 pontos. Essa reta, definitivamente, eu não preciso que o rótulo dela apareça, tá? Inclusive, essa reta, ela não precisa ser preta, tá? Ela pode ser de uma cor um pouco mais suave, porque ela vai estar definindo aí as nossas interseções e tudo mais, ela pode ser de uma cor um pouquinho mais suave. Traçado isso, a gente vai fazer a construção agora agora que eu tenho, né, um ângulo sendo movimentado ali, a reta bonitinha, a gente vai buscar agora as nossas funções. Aonde que fica o cosseno, né? Aonde que fica a função cosseno no círculo trigonométrico? A função cosseno no círculo trigonométrico é a projeção desse ponto A' em cima do eixo X, ok?
Então, como que eu encontro essa projeção? Eu vou pegar uma reta paralela ao eixo Y, passando pelo ponto A'. Então, ferramenta retas paralelas, um ponto e depois a reta, então, ponto A e eixo Y. Tá aqui a minha reta. O que eu preciso agora? Da interseção dessa reta com o eixo X. Interseção de dois objetos. Interseção dessa reta com o eixo X. Vai me dar um ponto C, beleza? O que acontece agora? Eu vou voltar para a parte de álgebra e vou observar que essa reta especificamente eu não preciso dela. Então, eu posso esconder. Esse ponto C, eu não preciso do rótulo dele, mas eu vou deixar ele ali um pouquinho. O que eu preciso? Eu preciso de uns segmentos aqui para as coisas ficarem visíveis. Então, vou pegar um segmento, ligando o ponto A' ao ponto C, certo? Este cara aqui, este segmento, eu já vou editar ele, e eu preciso do segmento ligando o ponto C à origem. O que acontece com esses dois caras? Vamos lá para o segmento H'. O segmento H', ele representa o quê? A projeção. Então, eu não preciso do rótulo dele, tá? Na cor dele, eu posso deixar ele em cinza também, ele é um segmento auxiliar. E no estilo, eu vou deixar ele tracejado, porque, de novo, ele é um segmento auxiliar, tá? Então, tracejadinho ali, para não atrapalhar ninguém. Agora, o segmento I, ele representa o cosseno do ângulo. Então, eu vou colocar uma legenda nele, tá? E eu posso mostrar a legenda e o valor, porque aí, conforme o ângulo vai aparecendo, já aparece cosseno e o valor do cara. Então, mostro legenda e valor desse cara. Só que este segmento, ele é importante, porque ele é o cosseno do ângulo. Então, eu vou colorir ele, né? Eu vou deixar ele no estilo opacidade de traço um pouco maior e vou aumentar um pouquinho, porque ele realmente é o nosso objetivo, né? É fazer esse cara. E vou colocar ele em uma cor de destaque, uma cor que apareça. Vou colocar ele em vermelho, que daí ele aparece, certo? Então, tá aí o meu segmento que dá o cosseno. Deixa eu ir em ferramentas, mover objeto para colocar esse cara aqui para baixo. Talvez cosseno com valor fique poluído, né? Vou deixar ele só aparecendo o valor, tá? Só a legenda. Só a legenda para não ficar poluído aqui, beleza? Em ferramentas, mas bom, caso vocês queiram que o valor apareça, é só colocar cosseno e valor, ok? Então, com isso, o que a gente fez? A gente tem o cosseno construído, tá? Então, conforme eu movimento o meu ângulo, eu tenho o meu segmento de cosseno ali embaixo aparecendo, ok? Note que a legenda anda junto com o segmento, tá bom? Então, agora que a gente fez o segmento, do cosseno, eu vou fazer o mesmo procedimento para fazer a representação do seno. Então, de novo, reta paralela, agora o eixo X, passando pelo ponto A, preciso do ponto de interseção desses dois objetos, que é esse cara, esse ponto D aqui, e vou traçar, agora vou esconder a reta, porque eu não preciso dessa reta sendo visível, e vou construir, eu posso esconder só clicando aqui, tá, gente? E vou construir o quê? Dois segmentos agora, tá? O segmento ligando o ponto A' ao ponto D, que é o meu auxiliar de projeção, e o D à origem. Volto para cá, porque é mais fácil mexer com eles aqui. Vou em configurações desse cara, esse cara é um auxiliarzinho, deixo ele em cinza, porque não precisa estar muito visível, deixo ele em tracejado, mas aumento a opacidade do traço. Ótimo. Pronto, ficou bonito. Ah, vamos nas configurações desse cara, vamos tirar o rótulo, tá? Botão direito em cima do objeto, configurações, altera, tá? Agora vou no I e vou mexer nele também, só que esse cara aqui é o meu seno. Vou colocar a cor vermelha, né? A legenda já apareceu lá, vou colocar ele na cor vermelha,
Vou mexer na opacidade, vou aumentar um pouquinho, porque ele é o nosso objetivo, tá? Bom, e aí o mover, né? Vamos colocar esse cara aqui um pouquinho para o lado. Então, olha só, as funções seno e função cosseno já estão construídas, tá? Então, aqui a gente já pode observar, como a gente já tem a função seno e a função cosseno construídas, o que já dá para a gente observar? Olha, se o ângulo for zero, o cosseno vai parar lá no 1 e o seno em cima do eixo da origem. Portanto, meu cosseno vale 1 e o seno vale 0. Se o meu ângulo está entre 0 e 90 graus, tanto o cosseno quanto o seno estão nas partes positivas dos eixos, eixo x e eixo y. Portanto, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Agora, se a gente caminhar um pouco com esse cara, eu continuo tendo, deixa eu rodar aqui, o meu cosseno e o meu seno positivo, certo? Ai, tem que ser um clique por vez, eu não tenho essa paciência toda. Vamos lá. Vou colocar aqui no 90 graus. No 90 graus, o cosseno fica 0, o seno fica 1. Passei para o segundo quadrante. Cosseno negativo, seno continua com projeção na parte positiva do eixo. Então, o seno continua positivo, mas o cosseno passa a ser negativo. Então, isso fica visível, né? Agora, se eu vou lá para o terceiro quadrante, ambos seno e cosseno negativos. Vou rodar agora para o quarto quadrante. Cosseno volta a ser positivo, mas o seno fica negativo, beleza? Então, olha só como fica mais fácil, né, de ver o que está acontecendo aqui, ok? Deixa eu só fazer o seguinte, esse ponto D e esse ponto C, a gente não precisa desses rótulos, né? Então, eu vou nas configurações, vou tirar o rótulo desse cara e vou nas configurações desse sujeito aqui do C e vou tirar o rótulo do C também, tá? Só para dar uma despoluída na nossa construção. Beleza, construí o seno, construí o cosseno, eu vou construir a tangente agora. Mas onde fica a função tangente no círculo trigonométrico, né? A gente está olhando para o círculo trigonométrico. Bom, a tangente vai aparecer numa reta tangente ao gráfico, ao círculo, passando pelo ponto A. Então, isso é basicamente pegar uma reta perpendicular ao eixo X, passando pelo ponto A. Essa reta, eu, de novo, definitivamente não preciso do rótulo dela, tá? Então, eu posso ir aqui em ferramentas, configurações, tirar o rótulo desse objeto, tá? Deixa eu ir em ferramentas de novo, porque essa bonita aqui, seria legal que a opacidade do traço dela fosse, né, grande, que ela ficasse visível, mas a cor não precisa ser preto, porque seria legal eu poder ficar, né, o que eu desenhei em cima dela um pouco mais visível também, tá bom? Ela é meio que uma reta auxiliar, tá? Então, agora, em ferramentas, eu vou pegar o quê? A interseção da minha reta de ângulo com essa reta tangente. Vou pegar a interseção destes dois objetos, vai me dar o ponto E. Agora que eu tenho o ponto E, eu vou construir um segmento de reta, que é justamente a tangente do ângulo, ligando o ponto A ao ponto E. E vamos mexer neste segmento agora. Esse segmento tem que ficar visível. Observe que do jeito que ele está aqui, do jeito que o segmento N está, ele está invisível. Então, eu tenho que pôr um destaque para esse cara, né? Então, eu vou lá em configurações, vou colocar aqui que esse cara é a tangente, vou exibir a legenda, né? Que me interessa a legenda. Eu vou na cor, vou deixar em vermelho esse também. No opacidade de traço aumenta um pouco, o estilo aumenta um pouco. Pronto, já ficou visível a nossa tangente, tá? Esse ponto E aqui, eu não preciso do rótulo dele. Então, eu vou em configurações e vou tirar o rótulo, tá? Esse cara não precisa do rótulo. Beleza. Com isso, a gente já tem as três principais aí, né? As nossas três funções trigonométricas principais. Seno, cosseno e tangente, que são as mais
utilizadas aí, né? São as trabalhadas no ensino médio. Então aqui, quando você constrói essa tangente, observe aonde que a tangente está. Ela está na interseção da reta que forma o ângulo com essa reta tangente. Então, se eu for lá mexer o meu seletor, por isso que ele está lá no comecinho, ó, eu vou aumentando, né? Conforme o ângulo se aproxima, o ângulo for zero, eu estou na tangente nula. Se eu aumento esse ângulo, né, ao longo do primeiro quadrante, o que vai acontecer? Esse valor da tangente vai crescer, até que no momento em que eu tô com um ângulo de 90 graus, o que acontece? Ó, cheguei perto do ângulo de 90 aqui, deixa eu diminuir. Cheguei perto do ângulo de 90. Observe na imagem que você não vê aonde que termina, né, esse segmento que representa a tangente. Por quê? Porque esse segmento cresceu muito, essa interseção está bem longe de ser visível. Agora, quando o meu ângulo se aproxima, quando o meu ângulo chega em 90 graus, o que acontece? Se o ângulo for 90, essas duas retas são paralelas. E se elas são paralelas, aquele ponto de interseção não existe, porque retas paralelas não têm interseção. Portanto, a tangente em 90 graus não vai existir, tá? Agora, passou de 90, opa, vou crescer aqui. O segmento vermelho que representa a gente foi para a parte negativa, tá? Para o lado de baixo do eixo X, indicando que a tangente agora é um número real negativo. E aí, o que acontece? Ele é um número real negativo, mas ele está vindo lá do menos infinito, ele está diminuindo este valor, que esse segmento está diminuindo, certo? Aqui dá para começar a ver que o segmento está diminuindo, então está reduzindo o valor da tangente até o momento em que você chega a 180 graus e você chega na tangente igual a zero, tá? Chegou na tangente igual a zero. Agora, passou para o próximo quadrante, a tangente passa a ser positiva de novo, ok? Até o momento em que o teu ângulo chega ali a 180 e você tem paralelismo de novo. E aí vira para o próximo quadrante negativo, tá? Observe o seguinte, gente, olha, esse ponto de interseção é dado numa parte da semirreta, né? Quando eu mudo de quadrante, ele vai ser dado na outra semirreta. Então, por isso que é importante, na hora que você for pegar esse ponto de interseção para construir a tangente, que esse ponto de interseção seja a interseção entre as duas retas, tá? Se você pegar só o posicional aqui, ele deixa de existir quando você passa para o segundo quadrante, tá bom? Então, explorado ali a tangente, isso ajuda também a visualizar, eu estou estudando cálculo 1. Olha, se o meu ângulo está se aproximando de 90 graus, a minha tangente está indo para infinito. Se o meu ângulo passa, né, se aproxima de 180, a minha tangente está indo para zero. Se aproxima de 180 por valores menores que 180, a minha tangente está indo para zero. Se aproxima de 180 por valores maiores, a tangente também está indo para zero. Mas está indo para zero por onde? Por valor positivo ou por valor negativo, certo? Então, tem a sua validade aí para trabalhar também, né, no ensino superior, trabalhar a questão de limite, conseguir enxergar o que está acontecendo com essa tangente, tá? É importante também notar que o seno e o cosseno ficam presos dentro do círculo trigonométrico sempre. Portanto, o seno e o cosseno são funções que vão variar aí de -1 até 1, né? Fica fácil de enxergar isso também quando você olha para o círculo trigonométrico, que seno e cosseno são funções limitadas no intervalo de -1 até 1, tá? Porque eles nunca saem, eles é no máximo o tamanho do raio da tua circunferência, tá bom? Então, essas são as 3 funções básicas aí, ok? Agora, eu vou fazer as construções para a gente buscar as funções secante, cossecante e cotangente, beleza? Então, por que eu coloquei esse ponto B aqui? Porque eu vou construir uma outra reta auxiliar aqui em cima agora, tá? Em cima da qual eu vou usar, né, daí para fazer, então, o seno, para fazer
a cotangente e a cossecante. A função secante já dá para desenhar. A tangente está aqui, eu posso desenhar a função secante. Aonde que vai estar a função secante? Deixa eu só aproveitar que a figura está feita até aqui e vou fazer o segmento que representa a nossa secante. Então, vou pegar um segmento ligando aqui o ponto, a origem, a este ponto de interseção. Vou na janela de álgebra para achar o segmento, para ficar mais fácil, que é esse cara aqui. Vou nas configurações, este sujeito é a minha secante. Vamos colocar este cara em azul, que daí azul dá para enxergar o que está acontecendo, beleza? Vou colocar ele em azul. Então, aqui está a tua secante. Ah, deixa eu só dar uma ampliadinha nele e manter ele no 6 aqui, que a gente gosta, né? Opacidade do traço no máximo, beleza. Então, tá aqui a secante. Não consigo fazer a construção dela, tá? Primeira observação que eu tenho para fazer quando a gente olha bom, a gente olhou antes para o seno e cosseno, viu que o seno e cosseno estavam limitados no intervalo de -1 até 1, né? Porque estão presos dentro do círculo trigonométrico. Quando a gente olhou para a tangente, a gente viu que a tangente variava de 0 a mais infinito ou e de menos infinito até 0. Então, beleza, entendemos essa parte também da variação da tangente. Agora, observe o que está acontecendo com a secante. A secante ela está indo da origem até a interseção da reta suporte do ângulo com essa reta tangente aqui. Esse ponto está obrigatoriamente fora do círculo trigonométrico. Portanto, a distância da origem a esse ponto, que é o valor da secante, é maior que 1, obrigatoriamente. Então, essa é uma observação, né? Independente da posição que você tiver, a tua secante, ela é maior que 1. Tá? Para baixo aqui, a gente vai considerar, quando ela tiver, né, com a interseção com a parte negativa aqui, a gente vai considerar a secante negativa, tá? Assim como a gente considera a tangente negativa. Mas ainda assim, né, é menor que -1, então, tá? Porque o cara tá fora do círculo trigonométrico obrigatoriamente. Então, aqui ela tá sendo considerada como sendo menor do que -1. E aí fica visível que essa coisa tá ali para fora, beleza? Então, vamos lá. Faltam duas funções para a gente construir, que é a função cotangente e a função cossecante. Para construir essas duas funções, eu preciso de uma outra reta suporte, tangente ao círculo trigonométrico, que eu vou catar ela como sendo uma reta paralela ao eixo X, passando pelo ponto B agora, beleza? Essa reta, eu vou mexer na configuração dela, vou tirar o rótulo, porque eu não preciso do rótulo, vou deixar ela meio que no cinza ali, porque a gente tá, essas retas suportes a gente tá deixando no estilo, né, mais clarinho assim, beleza? E o tamanho, a espessura 5 também, tá? Deixa essa reta lá bonitona. Eu vou mexer aqui na posição do ângulo, só para fazer as coisas ficarem um pouco mais visíveis, tá? Vou reduzir o ângulo aqui, para deixar a coisa um pouco mais... Aqui, beleza. Agora, eu preciso do seguinte, eu preciso da interseção dessa reta passando por B e da reta suporte e da reta tangente. Vamos pegar a interseção de dois objetos. Eu preciso da interseção desta com essa reta, dessas duas retas. A interseção dessas duas retas vai me dar esse ponto F. E esse ponto F é o que eu vou usar para construir cossecante e para construir cotangente, tá? Então, vamos construir depois eu escondo o rótulo do ponto F, porque definitivamente ele não é relevante, mas, considerando o posicionamento que eu tenho aqui do GeoGebra, eu vou manter a coisa assim. Então, vou construir dois segmentos. Um segmento da origem até o ponto F, tá? Que eu vou para a janela de álgebra mexer nele agora, porque ele é a minha cossecante. Então, vou em configurações, vou dizer que esse cara é a cossecante, certo? Vou manter a legenda sendo visível aqui
E na cor eu preciso de algo que dê contraste, um pouco de contraste com o azul, mas não pode ser o vermelho, não quero vermelho. Vou colocar o laranja, tá? Estilo, opacidade, ok, e vou deixar maior. Certo. Beleza. Ele ficou maior, agora eu tenho que... o segmento da secante não tá aparecendo. Então, vamos mexer no segmento da secante. Cadê? É o P que tá aqui, ó. Em configurações. Vou aumentar esse cara para 10, vou pegar esse cara aqui e vou diminuir para 3. Isso. Porque aí a secante fica azul lá atrás e a cossecante é o laranja aqui por cima, tá? Aí talvez fique visível. Acho que dá para aumentar um pouquinho a cossecante aqui. Sem perder a visibilidade do azul. Isso. Aqui fica bom, que eu não perco a visibilidade do azul. Ótimo. Então, olha, porque o que acontece? A secante e a cossecante, elas ficam em segmentos meio que sobrepostos, né? Então, uma parte da secante aqui e a cossecante cresce ainda mais, né? Pra lá, que é maior que a minha secante. E eu preciso de mais um segmento, né? Que é o cara que tá aqui em cima. Opa. Não. Deixa eu ir em ferramentas. Objeto. Eu desenhei o segmento aqui em cima. Segmento OF, segmento BF. Não fiz ainda. Então, vamos fazer mais um segmento. Eu preciso desse cara aqui agora, do segmento BF. Isso. Este segmento BF, que eu vou chamar de S, que é o S, esse cara aqui é a minha cotangente. CoTGE, tanto faz, tá? E esse eu vou colocar em azul também, tá bom? Dá pra mexer nas configurações desse cara e colocar opacidade um pouquinho maior, estilo 5, tá ótimo. Então, a tua cotangente tá lá, ok? O que vai acontecer aqui, gente? Então, a gente construiu todas as figuras, tá? A gente precisa, e todos os segmentos, beleza? Todos eles movimentando de acordo com o nosso seletor, nada quebra aqui, ok? Então, as 3 funções, seno, cosseno e tangente, a gente colocou em vermelho. A gente não colocou secante, cossecante e cotangente todas a mesma cor, porque tem a sobreposição da secante com a cossecante, né? Mas tá aí, fica visível também. E é isso, gente, esse é o círculo trigonométrico. O que a gente pode aprender aqui? Olhar, né, o sinal, observar que todas as funções trigonométricas no intervalo de 0 a 90 graus são positivas. Você pode observar que secante e a cossecante são maiores do que 1, que a cotangente, né? Você tem ali uma questão da cotangente sendo relacionada lá em cima também, né? Então, tem isso aí acontecendo. Que quando eu tiver com o meu ângulo sendo o ângulo 0, eu tenho secante, mas eu tenho secante igual a 1, tenho cosseno igual a 1, mas eu não tenho as outras funções, né? A cotangente não vai existir, porque não tem aquele ponto de interseção, né? Então, eu tenho um ponto de interseção aqui em cima, ó, interseção dessas duas retas, que quando o meu ângulo for um ângulo de 0 ou 180 graus, esse ponto F não existe. Então, eu não tenho cossecante e não tenho cotangente nesse caso, tá? Então,
some esses dois segmentos. Conforme o valor do ângulo vai aumentando, de 0 a 90 graus, a cossecante e a cotangente vão diminuindo, mas a secante vai aumentando, né? Até você inverter a situação, você ter secante negativa, cossecante positiva, cossecante está aqui para a parte positiva, cotangente negativo que está para a parte negativa do eixo, enfim, tem todos os valores aí rolando, tá? Beleza, então esse é o nosso círculo trigonométrico com todas as funções visíveis, né? E o que mais dá para tirar daqui para explorar com os estudantes, né? Se você olhar para o círculo trigonométrico, eu vou colocar ele nessa posição aqui, que talvez ajude em alguma coisa, a olhar as coisas. Você tem aqui ângulos, você tem triângulos retângulos, né, sendo visíveis nesse círculo trigonométrico. Então, deixa eu pegar aqui ferramentas, mover, colocar esse cara aqui um pouquinho para o lado, para ficar um pouco mais visível, esse aqui um pouquinho para cá. E deixa eu ver se eu consigo, se eu acho a rula inserir. Quero texto. Aqui, inserir texto. Tá. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Vai ficar poluído. Deixa quieto. Bom, só para, né, dizer que eu estava fazendo, dá para você digitar aqui um texto, beleza? Usando Fórmula LaTeX, por exemplo. Então, a gente tem que o seno ao quadrado de x de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1, né? A gente sabe disso. Então, tá aqui a nossa fórmula, beleza? Aonde que eu enxergo esse cara aqui? Deixa eu só ir em configurações um pouquinho, porque cor de fundo, eu quero o fundo todo branco para tirar para tirar a malha lá de trás, para ficar visível, tá? Olha só. Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, aqui tem um triângulo retângulo, tá? Deixa eu destacar, eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui, que não precisa para a figura, para o círculo trigonométrico, mas só para a gente olhar, depois eu apago. Tem um triângulo retângulo aqui, ó. Olha para esse triângulo. O que acontece com esse triângulo? Um dos catetos é cosseno, o outro cateto é medida do seno e a hipotenusa vale 1. O teorema de Pitágoras diz que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, mas a hipotenusa vale 1, que é o raio do meu círculo trigonométrico, portanto, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, olhando para esse triângulo, ok? Visível, né? Bom, vamos lá, vamos tirar esse triângulo do rolê agora. Agora eu quero olhar para outro triângulo aqui, ó. Só para, né, pra gente ver as relações trigonométricas. Quero olhar para esse cara aqui agora, ó, que também é um triângulo retângulo, certo? Ele também é um triângulo retângulo. Só que o que está acontecendo com este triângulo retângulo? Deixa eu ver se eu consigo... não. Ele desenha um monte de segmento que tem o rótulo me atrapalhando. Deixa eu tirar os rótulos no meio do caminho, para a gente conseguir olhar para as coisas que são importantes. Aqui. Depois eu vou apagar o cara mesmo. Tá, daqui. Olhar para esse triângulo retângulo agora. O que acontece com esse triângulo retângulo? Um dos catetos é a cotangente, a hipotenusa é a cossecante e o outro cateto é o raio do círculo trigonométrico, certo? Então, deste cara aqui, o que a gente tem? Que a cossecante ao quadrado é igual a cotangente ao quadrado mais 1, né? Então, vamos colocar esse texto aqui também, que é possível, né? Que a gente vê. A gente vê o quê? Que vou usar a fórmula LaTeX para ficar bonitinho. A gente vê que a cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x.
Então, que é usando esse outro triângulo, ok? Sela, bota pra cá, papapá, aqui, ó, tá? Então, a gente tem esse outro texto aqui. Vamos lá, vamos editar esse texto aqui. Eu vou editar ele, configurações, eu vou mexer de novo na cor do fundo para tirar o tracejado, tá? Então, esse cara aqui. Então, você tem essa outra relação aí, beleza? Ah, podia pôr assim também, né? Para dar um destaque no cara. Vamos ver uma corzinha mais amigável. Assim. Vamos pegar esse cara aqui, vamos pôr uma corzinha amigável também. Ah, sim, pronto. Então, tem uma outra relação aí trigonométrica visível nessa brincadeira, tá? Então, eu vou esconder o meu polígono, porque esse eu já entendi. Agora, o que mais que a gente tem aqui visível no círculo trigonométrico também? Tem mais uma relação trigonométrica aqui, ó, que o povo se bate um monte para lembrar, ó. Tem este outro triângulo retângulo aqui, ó. E esse outro triângulo retângulo diz que a secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1, né? Porque justamente ele vai ter um dos catetos como sendo a tangente, né? O cateto aqui como sendo o raio da circunferência e a hipotenusa como sendo a secante. Então, podemos adicionar esse outro texto aqui, que é essa outra relação. Secante ao quadrado igual a tangente ao quadrado mais 1. De novo, fórmula. Secante ao quadrado de x igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Ok? Então, vamos ver onde é que foi parar. Ixi, cadê meu texto? Álgebra, texto, ok. Colocou aqui embaixo. Só que eu preciso de um seletor para conseguir pegar. Colocou meu texto aqui embaixo. Vamos puxar ele para cima e devolver a janela, tá? Então, tá aqui, ó, essa outra relação que envolve secante ao quadrado, tangente ao quadrado mais 1. Vou colocar essa relação aqui também, né? Vou mexer com as configurações dela. E a cor de fundo dela, vamos colocar uma cor amigável também. Aqui. Mais clarinho, né? Assim, isso, que daí fica visível. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu acho que deu aí para explorar um pouco, né? Vou esconder esse polígono aqui, porque eu não preciso mais dele. Eu só queria chamar a atenção, né, para ele aqui. E é isso. Eu queria, então, eu acho que tá aí o círculo trigonométrico, algumas relações trigonométricas que a gente tira do círculo, informações que são relevantes e um pouco do como a gente pode estar mexendo, né, usando o nosso software, né, o GeoGebra, para trabalhar em sala de aula. Claro que aqui, gente, tem muita coisa, tá? Isso aqui é só uma amostra grátis, um primeiro contato, né, com algumas coisas que dá para ver aí, que dá para explorar usando o GeoGebra em sala de aula. Bom, por hoje era isso. Espero que eu tenha, né, apresentado alguma coisa legal para vocês. Não esquece de deixar o joinha no vídeo, de se inscrever no canal para apoiar o trabalho e agradeço a atenção de vocês. Até a próxima videoaula.